Ezequiel capítulo 48. E estes são os nomes das tribos. Desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate até Azar-Enon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Adão uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardam a minha ordenança e que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque a santidade é ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura diante das 25.000, ficarão para uso comum para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. E corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe. Deste do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta até o termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 até o termo do ocidente, correspondente às porções será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. E do lado oriental 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra.
E do lado sul 4.500 canas por medida e 3 portas. A porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra. Do lado ocidental 4.500 canas e as suas 3 portas. A porta de Gade uma, a porta de Azer outra, a porta de Naftali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.